aqui, desenvolva uma vida de oração. Aqui é um passo muito, mas muito importante. Então, é você todos os dias buscar ali mesmo a presença de Deus, né? Orar quando você for no trabalho, orar quando você estiver em casa, desenvolver uma vida de oração, né? Buscar mesmo a presença de Deus. E eu falo assim, até mesmo os mínimos detalhes, né, da nossa vida, às vezes são pequenas decisões, às vezes são pequenas situações. Então, esses dias, mesmo eu tava orando a Deus, assim, pedindo para me dar forças, né, para executar algumas pequenas tarefas que eu tenho executado, e eu tenho sentido, assim, mais revigorado. Alexandre, é uma coisa simples, mas às vezes a gente precisa buscar essa força do alto. Então são nos mínimos detalhes que a gente tem que buscar a presença de Deus mesmo. Às vezes é uma situação no trabalho, às vezes é uma situação em casa, às vezes é uma situação, no dia a dia mesmo, nos seus projetos. Então é muito importante nós temos essa vida de oração, né, nós colocarmos, isso diante de Deus. E isso vai fazer com que você desenvolva a autoridade espiritual. Por quê? Porque diante dessas pequenas circunstâncias e situações que você vai vendo, que você vai colocando diante de Deus, automaticamente coisas boas vão acontecendo, porque Deus ele vai operando, vai trabalhando através do Espírito Santo em nossas vidas, né, quando nós buscamos a presença dele, e automaticamente você vai ter experiências que você vai subir no púlpito e vai contar para a tua igreja, para a tua congregação, para a tua comunidade e compartilhar para que eles possam desenvolver essa, esse crescimento espiritual. Então, às vezes eu acho até interessante, né? Às vezes eu tenho o nosso pastor da igreja, né? Para você ver como que isso marca. O pastor da nossa igreja, que é o pastor Fábio, é interessante, porque uma vez nós íamos fazer um encontro de casais aqui da igreja, né? Um encontro de casais, e aí eu estava fazendo parte ali da mídia, que eu ia ajudar a gravar um vídeo promocional para poder divulgar nas igrejas e ali os casais fazer as inscrições e participarem do encontro de casal. O encontro de casal é um evento que acontece geralmente, tem várias igrejas que faz, né? Ali para os casais, é para o fortalecimento dos laços, enfim. Ali é um momento muito especial, um momento de encontro de casais. E aí eu me lembro que eu fui para um hotel, o objetivo era fazer esse encontro de casal no hotel, e aí eu fui nesse hotel lá, e aí tava um pastor, tava um líder da igreja lá, a gente tava organizando, bolando nas ideias, e aí eu fui dando as ideias de como nós iríamos gravar esse vídeo promocional, né? Mostrando o apartamento, mostrando o hotel, mostrando a piscina, mostrando todos os detalhes ali do hotel, enfim. E aí eu me lembro que eu falei assim, não, pastor, o senhor vai gravar, o senhor vai falar. Que interessante o senhor falar. Aí o pastor falou assim, rapaz do céu, será que eu vou conseguir, varão? Ele falou assim, eu vou conseguir, eu não tenho muita habilidade com câmera, não. Eu falei, não, pastor, vai conseguir, o senhor fala muito bem e tal. Pastor, né? Pastor realmente fala muito bem. E aí, o pastor falou assim, não, bora, vamos fazer. Aí nós estávamos na porta, bem na porta de entrada ali do hotel, né? Um hotelzão chique, bonito, inclusive, bem na entrada do hotel que passa gente toda hora. Aí o pastor falou assim, varão, vem cá, vamos orar, vamos pedir o Espírito Santo. E ele orou. Ali nós estávamos na porta do hotel, ele orou, pedindo a Deus para que ajudasse ele a gravar aquele vídeo e nos conduzisse naquele momento. Eu achei muito interessante aquilo dali. Então, aí você começa a perceber a autoridade espiritual que a pessoa tem, entendeu? E aí, e esse foi a segunda oração, porque teve outra, a primeira. A primeira, nós estávamos sentados na recepção do hotel, tava o pastor, tava o líder, e tava eu sentado aqui, nós três conversando, o pastor falou assim, vamos orar para nós iniciarmos, nós oramos, e depois nós oramos quando nós estávamos na porta, eu e o pastor ali, que eu estava começando a gravar. Então eu percebi assim, cara, que diferente, nunca tinha visto isso, né, a pessoa orar assim no público, com todo mundo, chamar a pessoa para orar. E esse foi um dos momentos, mas teve um outro momento. Esse nosso pastor, ele faz um horário de oração, que eu achei muito interessante. Tipo assim, eu acho que a 3 horas, 6 horas, 10 horas, ele sempre ora. E aí, sempre quando dá o horário, ele para todo mundo e começa a fazer oração. Eu achei muito interessante isso. Então, nós estávamos numa reunião, e aí o relógio dele apitou, e ele falou, gente, e aí ele fala, o celular que deu. E ele falou assim, nós estávamos numa reunião de jovens, e aí o celular dele apitou, o celular não, o relógio dele apitou, e ele falou assim, gente, é hora de orar, vamos orar? E nós paramos a reunião naquele momento e começamos, ele fez uma oração. Então, aí eu comecei a olhar para o pastor assim de forma diferente, cara, que diferente. Autoridade espiritual. Comecei a olhar para ele com um olhar, falei assim, esse homem é um homem muito espiritual. Lógico que, assim, gente, vamos fazer a mesma coisa? Se você fizer, amém, Deus seja louvado por isso. Eu quero falar pra você que eu não faço esse tipo de coisa que o pastor faz, né? Não implementei na minha vida ainda, mas estou dando um exemplo para você, que a partir disso eu comecei a observar ele de forma diferente. É um homem espiritual, é um homem de Deus. Então, entende que a autoridade espiritual você desenvolve com a vida de oração? Então, lógico, você não precisa precisar orar para as pessoas verem, mas é você buscar intimamente entre você e Deus. Mas se você for uma pessoa que é desinibida e convide outra pessoa para orar junto com você, também é legal. Isso é uma forma de você ir desenvolvendo a sua autoridade espiritual. É ter uma vida de oração Perfeito? Gostou do também. vídeo? Perfeito? Comenta a palavra aqui embaixo, sermão, que eu vou te mandar uma aula completa de 5 dicas poderosas para você pregar na igreja com confiança e autoridade.